Suplementação volumosa de bovinos de corte em confinamento com um sorgo gigante boliviano. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária, trazendo mais uma informação de qualidade para você que acompanha o nosso canal. Como fazer o planejamento nutricional de bovinos de corte em confinamento usando alimentos volumosos? Eu desenvolvi uma planilha que faz esse planejamento nutricional do confinamento, tá? Aqui eu tenho 4 opções de alimentos volumosos. O exemplo que eu vou citar hoje é a silagem do sorgo gigante, mas eu tenho aqui a silagem do capim-elefante BRS Capiaçu, tem uma cana-de-açúcar e tem a silagem de milho. Aqui eu tenho a produção de cada alimento volumoso em matéria verde por hectare ano, tá? E aqui eu tenho a porcentagem de matéria seca de cada alimento volumoso. Aqui eu vou colocar a quantidade de animais confinados. Eu quero confinar 200 cabeças. Vou botar o peso médio dos bois, vou botar um peso médio de 400 quilos. Consumo de matéria seca, dia, mais ou menos 2,5% do peso vivo. A duração do confinamento, vamos botar um confinamento de 90 dias. E a relação volumoso concentrado, tá? Então, é muito comum utilizar uma relação volumoso concentrado de 50 por 50, ou 60% de volumoso e 40% de concentrado, ou 50% de volumoso e 50% de concentrado, tá? Então, a relação de volumoso na ração, eu coloquei uma relação de 60% de volumoso na ração. Aqui tem um consumo de volumoso em quilos de matéria seca por cabeça dia. Aqui já vai dar o consumo de capim-elefante em quilos de matéria verde por cabeça dia, consumo de cana-de-açúcar em quilos de matéria verde por cabeça dia, consumo de silagem de milho em quilos de matéria verde por cabeça dia e o consumo da silagem de sorgo gigante em quilos por cabeça dia. E aqui a exigência, aqui seria o consumo total desses animais durante todo o confinamento, tá? Então 540 toneladas de matéria verde de capim-elefante e 360 para a cana, silagem de milho e silagem de sorgo. Então, para alimentar 200 animais confinados com peso médio de 400 quilos, uma relação de 60% de volumoso durante 90 dias, eu precisaria plantar 5,6 hectares de sorgo gigante, 3,4 hectares de capim-elefante BRS Capiaçu, 5,6 hectares de cana-de-açúcar e 15 hectares de milho, de silagem de milho, para plantar para milho. Aqui a planilha calcula já o tamanho do seu silo, tá? Você vai ter que colocar aqui o consumo de silagem, como eu vou utilizar aqui o exemplo da silagem de sorgo gigante, o consumo é 20 kg de matéria verde por dia, tá? E aqui a planilha calcula já o tamanho do seu silo. Você vai ter que colocar só o tamanho da base maior, que no silo superfície é a parte de baixo, o tamanho da base, a base maior no silo trincheira é a parte de cima, a base menor é a parte de baixo, e no silo superfície a base maior é a parte de baixo, a base menor é a parte de cima. Então você vai colocar aí o tamanho, vamos supor que eu tenho um silo com 7 metros de base maior, tá? 6 metros de base menor e um silo com 3 metros de altura, tá? Então, com essa dimensão aqui, eu vou precisar fazer um silo com 37 metros de comprimento e eu vou ter que cortar uma fatia diária de 40 centímetros por dia, tá? Então, ao cortar uma fatia diária de 40 centímetros de espessura, esses 40 centímetros serão suficientes para alimentar 200 cabeças por dia, com essa dimensão de silo aqui, tá bom? A fatia diária é o que? Você abriu o silo, você precisa cortar uma fatia diária, espessura de fatia diária. Você vai cortar uma fatia de 40 centímetros de espessura diária. Vai cortar de fora a fora. Você tem que tirar 40 centímetros de silo por dia. Você vai chegar lá no seu silo, você precisa tirar 40 centímetros de silagem por dia. E esse tamanho aqui de fatia cortada diária, ela tem que ser superior a 25 a 30 centímetros. Porque quando você abre o silo, o ar penetra na massa ensilada. Se você não cortar uma fatia superior a 25 centímetros, vai estragar seu silo. Então toda vez que você abre o silo, você precisa cortar uma fatia diária de espessura superior a 25 centímetros. Nesse caso aqui, para alimentar 200 animais, você vai cortar uma fatia diária de 40 centímetros, tá? Só dar outro exemplo aí, vamos supor que eu quero alimentar 100 cabeças e o confinamento dura 100 dias, tá?
E a relação volumoso concentrado é 50% de volumoso, 50% de concentrado. Aqui eu teria que plantar 2,6 hectares de silagem de sorgo para silagem, né? O consumo de silagem é o mesmo, o consumo de silagem caiu, olha lá, 16,6, 17 kg de silagem que cada animal come por dia, tá? Então, eu vou ter que diminuir meu silo lá, tem que fazer um silo de 6, ou então diminuir a altura, né? 7, fazer um silo com 2 metros de altura, já consigo ter um corte de fatia diária. Então, para alimentar 100 cabeças durante 100 dias de confinamento, uma relação volumoso concentrado 50-50, eu preciso plantar 2,6 hectares de sorgo gigante e preciso ter um silo com 7 metros de base maior, 6 metros de base menor, 2 metros de altura, e eu vou cortar uma fatia diária de 30 centímetros e o silo vai ter 26 metros de comprimento. Ok? Então essa é a planilha. Quem tiver interesse em adquirir a planilha é só entrar em contato comigo, jgn1876@gmail.com, ou clicar abaixo no link aqui que você já vai ter acesso direto à sua planilha, tá bom? Um abraço, até a próxima dica.